Está começando mais um episódio do Schunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o impacto da indústria do futuro em nossos negócios, indústria 4.0 e 5.0. Já falamos de 4.0, mas hoje a gente tem algumas novidades aqui com o nosso convidado. E para isso a gente recebe nosso ilustríssimo convidado, Renan Souza. O Renan, possui mais de 20 anos de experiência em automação industrial e robótica, com foco na transformação digital e desenvolvimento de negócios B2B. Ele é mestre em administração com ênfase em gestão em projetos pela Universidade 9 de Julho e possui MBA em marketing e gestão de clientes pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele também é pós-graduado em gestão industrial pela Anhanguera Educacional e graduado em mecatrônica pelo Senai São Paulo. Completando seu perfil técnico, possui formação em mecatrônica pelo Senai São Paulo. Até cansei de falar o vasto currículo do nosso convidado. Renan, muito obrigado pela sua presença. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite, Marion. É uma honra poder participar aqui com vocês e colaborar um pouquinho aí, né? Passar um pouquinho do que a gente vê no mercado, na academia, dos novos conceitos, o que está acontecendo. Então, desde já eu agradeço o convite da Schunk, né? E de você, Marion. Não, a gente agradece. Eu acho que o nosso podcast tem como objetivo a gente falar bastante sobre inovação, tecnologia e trazer conteúdo de qualidade. E nada melhor ouvindo você, Renan. E para a gente começar aqui, conta um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória profissional, como você chegou na automação, por que você seguiu esse caminho, porque é legal para o nosso público conhecer um pouquinho você também. Claro, com certeza. Bom, mais ou menos ali nos anos 2000, né? Já tem bastante tempo. O meu pai, que é professor, né, então sempre muito antenado com o que está acontecendo na área da educação, e começou a escutar de uma tal de mecatrônica, automação industrial, né? Então meu pai sempre muito antenado falou, filho, eu acho que as suas competências, né, em raciocínio lógico, matemática, elas estão muito alinhadas com essa... né? Lógico, outros cursos como mecânica, eletrônica já existiam há muito tempo, mas a mecatrônica em si era algo mais novo, né? A automação. E aí ele falou, vai lá no Senai, né? Vê se você gosta, se está alinhado com o seu perfil. Então ali por volta de 2001 eu comecei no Senai fazendo curso técnico em mecatrônica e não parei mais, né? Então dali foi só a sequência aí que você comentou, né? Depois da primeira formação, trabalhei em alguns clientes finais, né, os end users. E aí fui continuando, sempre estudando, né, me atualizando e cada vez mais buscando novas experiências para adquirir mais conhecimento, né, até chegar no momento de hoje, né, e nessa linha do tempo aí de quase pouco mais, né, de 20 anos. Em automação, sempre tive bastante foco na área da robótica, né, dentro da automação, mas muito alinhado com esses novos conceitos de indústria 4.0, indústria 5.0, transformação digital também. Não, né? Muito legal, muito legal. Como vocês podem ver, a experiência do nosso convidado aqui é vasta e é legal de ver, né, que muita gente começou também pelo Senai, né, Renan? Acho que a gente também tem vários casos aqui dentro da Schunk também. O Senai é um celeiro aí de talentos aí e ele tem bastante conhecimento para mostrar para os alunos ali, os equipamentos também voltados aí para esse setor da mecatrônica, né? Sim, assim, muitos colegas, a maioria começou pelo Senai, isso eu não tenho dúvida, mas muitos colegas também, em algum momento da sua jornada profissional, também tiveram a oportunidade ou de fazer um curso de especialização no Senai, ou uma pós-graduação, né? E o que eu acho assim, bem interessante do Senai é que não é só a parte acadêmica, né? O Senai ele tem uma preocupação muito forte com a prática. Então, normalmente, os professores eles têm uma experiência na indústria, o Senai ele é muito atualizado com os equipamentos, então ele está sempre renovando e mantendo os equipamentos, as máquinas bem atualizadas, né? Isso acaba engajando qualquer profissional, acho que em qualquer etapa da sua carreira, a buscar ali uma formação no Senai, com toda certeza. Muito legal. E agora você está na Onrum, certo?
Exatamente. Agora, no próximo mês, completo 6 anos na Onrum. Legal. Qual que é a sua posição lá, ô Renan? Atualmente eu sou coordenador de marketing e produto, né? Então é uma posição que a gente trabalha com a parte tecnológica do portfólio de automação da Onrum, mas também a gente tem uma conexão muito forte com o marketing. Então a gente explora, né, todo esse portfólio para promover valor que os nossos produtos têm aos nossos clientes. Ah, legal, muito bom. Agora entrando um pouquinho no nosso tema aqui, do que a gente falou, né? Indústria 4.0, 5.0. A indústria 4.0, há alguns anos atrás, ela foi muito difundida, né? Então a gente falou muito a indústria 4.0, indústria 4.0, manufatura avançada, tiver alguns outros nomes aí dependendo do país, mas eu percebi que com o passar do tempo, a indústria 4.0 em si, ela teve algumas adaptações. Como que você vê a indústria 4.0 hoje, Renan? Qual que é a sua visão sobre a indústria 4.0 em si? Claro. Eu acho que assim, a gente primeiro pode ter um olhar global, né? A maioria das grandes empresas, né, elas estão em busca em se adequar à indústria 4.0, né, em função de todos os benefícios que ela traz para o negócio. E se a gente olhar um pouquinho mais aqui no mercado brasileiro, né, o mercado brasileiro ele sempre tem um delay tecnológico em relação ao resto do planeta, né? Mas o que a gente presencia no dia a dia é um grau de maturidade muito diferente entre as empresas, né? Então, assim, tem muitos clientes que a Onrum atende, que nós conhecemos, que trabalham ali praticamente todos os pilares da indústria 4.0. Então, quando a gente fala de robótica autônoma, integração de dados, internet das coisas, manufatura aditiva, né? Big Data e Analytics. Então, tem muitos clientes Onrum, né, que exploram e tem uma base instalada de indústria 4.0 muito grande. Porém, né, aqui no Brasil a gente ainda tem uma realidade que muitas empresas ainda vivem na segunda revolução industrial, na terceira revolução industrial. Então, assim, a disparidade é muito grande aqui no Brasil, né? Mas, de forma geral, eu acho que é um ponto positivo, mesmo as empresas que não estão tão avançadas, elas querem saber mais do assunto, entender como isso pode contribuir para o negócio. E muitas vezes, se elas não têm a totalidade dos pilares, elas acabam escolhendo alguma tecnologia para iniciar, né? Talvez uma tecnologia que seja de mais fácil implementação, que tenha um custo de implementação mais barato, que seja um pouco mais rápida, né? E a partir dessa primeira experiência, né, colhendo ali os resultados de redução de custos, de flexibilidade, ela começa a navegar e a explorar outras oportunidades. Entendi. E o que é legal baseado em cima de que você falou, eu acho que você também deve passar por isso. Que é aquilo lá, às vezes a gente faz uma proposta ou analisa uma necessidade de um cliente para a implementação de alguma nova tecnologia e a gente sempre esbarra no preço, né? E muitas vezes não é visto o ganho que você vai ter por detrás da implementação de uma tecnologia como essa. E hoje em dia, você ter controle de todos os dados da sua empresa é o que faz você ter o sucesso ou o insucesso, né, Renan? Não, com certeza, né? Eu acho que quando a gente recorre a esse conceito da indústria 4.0, de conectar, né, o mundo físico e o digital, então coletar todos esses dados que você tem na sua planta de automação e transformar isso em informação, né? Então, Mário, é o que você comentou. Se você conhece bem o seu negócio, né, você vai conhecer os seus pontos positivos, os seus pontos de melhoria, e com isso você vai conseguir melhorar e ser mais competitivo no mercado global, né? E aí acho que é um ponto importante, né? Que hoje, né, com a competitividade global, a gente não está mais concorrendo só com, né, a empresa ali do outro bairro, do outro estado, né, ou de outra região, né? É uma concorrência brutal com o planeta, né? Então, se a empresa aqui no Brasil não se adequar, não tiver o investimento e não melhorar, né, e ser mais eficiente,
com certeza ela vai perder mercado para uma empresa, né, ou chinesa ou de outro país, com toda certeza. Isso é muito legal que você falou, porque a gente sempre comenta sobre isso nos nossos episódios, né? Então, antigamente, o pessoal tá muito fechado naquele negócio, poxa, mas eu sempre fiz desse jeito, para que eu vou mudar? Mas a gente precisa mudar. Se a gente não mudar, isso eu falo tanto na parte na carreira profissional, também como nas próprias empresas, né? Se elas não mudarem e se adequarem, como você mesmo disse, a concorrência já não é mais o seu vizinho, é o mundo, né? Então, você precisa sim se adequar. E aí, nessas horas, você precisa fazer alguns investimentos. Esses investimentos podem parecer não viáveis no começo, mas os resultados que eles podem trazer, desde que implementados da maneira correta, são absurdos, né? Sim, e tem alguns casos que a gente participa. E aí isso é interessante porque às vezes a gente só pensa numa empresa automobilística, uma empresa alimentícia de grande porte, mas até pequenos negócios, né? Então, recentemente eu acompanhei um caso de uma empresa de instrumentos, uma empresa pequena, né? Porém, que está se adequando, que tinha um trabalho totalmente artesanal, é uma arte aquele trabalho, mas ela precisa, né? Muitas vezes não em sua totalidade, mas buscar aqueles pontos de melhoria que você tem, trabalhos repetitivos, né? Trabalhos que não são ergonômicos, se adequar, né? Então a gente vê desde, né, do microempreendedor até os maiores. Eu tenho um caso muito parecido de um cliente que, quando eu fui visitar ele a primeira vez, eu falei, não é possível. Os primeiros equipamentos que esse cliente comprou, eles foram instalados literalmente no quintal da casa dele. Então ele tinha um barracãozinho lá, ele instalou o equipamento, chegamos lá e, tô precisando desse tipo de produto. A gente fez a primeira venda, ele foi gostando do negócio, hoje ele aumentou o parque fabril dele, acho que já está com 8 equipamentos, já colocou robô para fazer carga e descarga de máquina. Então assim, começou muito pequeno. Mas ele já começou com aquela visão, se eu não tiver esse tipo de tecnologia dentro da minha fábrica, eu não vou conseguir sobreviver no mercado. Ainda mais ele que está começando, né? Então ele já começou diferente. Então isso é legal de ver isso também, né? Sim, com certeza. Então assim, eu acho que tudo isso é uma ponte porque a gente vai falar agora, que é a indústria 5.0. A gente já veio falando, eu já escutei falar sobre 5.0, mas talvez é um tema ainda um pouco novo dentro da indústria. O que seria a 5.0, Renan? O que engloba a 5.0? Qual que é o conceito da 5.0? Olha, Marion, eu acho que se a gente até fazer um paralelo, né? Quando a gente olha as revoluções que estão mais próximas, né? A gente tem a terceira revolução industrial, ali na década de 60, 70, que é onde surgem os robôs, né? Os CLPs, os controladores lógicos programáveis, né? Então começa a surgir fortemente essa parte de automação. Se a gente olha a indústria 4.0 de uma forma superficial, eu ainda continuo falando de robô, eu ainda continuo falando de CLP, né? Porém, o que mudou da terceira para a quarta? É exatamente os recursos que esses equipamentos têm com relação a dados, né? Então eu não tenho mais só um CLP que faz a lógica da minha máquina. Eu tenho um CLP que tem um recurso que possibilita que eu colete esses dados que estão no chão da fábrica e se conectem com a nuvem, com sistemas de gerenciamento de forma mais fácil, né? Então você tem uma adequação desses produtos. E aí quando a gente migra para a indústria 5.0, a gente continua falando desses mesmos equipamentos, né? Dessas mesmas máquinas. Então, a indústria 4.0, ela ainda é a base, né, da indústria 5.0, porém, o que a gente começa a ter agora é um foco nas pessoas e na sustentabilidade. Então, a gente sai só um pouco daquele conceito de indústria 4.0, de cyberfísico, de gêmeo digital, né, de conexão de dados. Na indústria 5.0 isso continua. Só que o enfoque maior são nas pessoas e no meio ambiente. Então, para a gente exemplificar isso, né? Eu vou ter um robô que permita que a pessoa deixe de fazer
um trabalho repetitivo, que não é ergonômico, para que ela sim, de fato, consiga fazer atividades que envolvam mais a capacidade intelectual, o julgamento do ser humano, né? Ou, por exemplo, equipamentos que economizam energia, né? Que reduzem o consumo de água. Então, a nova adequação que nós estamos tendo nesses produtos, nesses equipamentos, é exatamente isso, né? Com foco nas pessoas e também no meio ambiente. É aquele negócio, você deixou a fábrica inteligente. Agora o novo foco, pelo que a gente está conversando, que você está falando, é deixar a fábrica, além de inteligente, sustentável. Sustentável. E eu acho que isso muito vem também... Acho que um parâmetro interessante para a gente observar são as ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Então, nós temos ali 17 ODS, né? Bem focadas nessa inovação tecnológica, em trabalho adequado para as pessoas, em conservar o meio ambiente, né? Então, a indústria 5.0, ela começa a convergir à indústria 4.0, alinhado com esses objetivos da ONU, né? Isso daí é muito interessante. Eu fiz uma graduação recente aí que a gente falou bastante sobre ESG, né? Porque não tem como a gente não falar mais de ESG no nosso dia a dia. Talvez aqui no Brasil a gente ainda esteja um pouco longe de algumas implementações, mas indiretamente a gente já está envolvido com os conceitos de ESG. Não tem jeito. Então, como você mesmo disse, né? A gente está fazendo uma reciclagem do papel que eu utilizo aqui dentro da empresa. Já tem uma política de ESG por detrás. Como que é o rastreamento das emissões de carbono da nossa empresa, seja para, sei lá, um ar-condicionado ligado, seja produzindo aquele produto. Então é muito legal você ver, às vezes no catálogo de um produto já redução de tantos % na emissão de carbono. A gente vê bastante disso já dentro da Schunk também. Claro, e eu tenho certeza que dentro da Onrum também tem bastante disso. Sim, daí. E acho que também a economia circular. Exato. Né? E aí eu acho que assim, só um ponto que eu colocaria adicional aí na indústria 5.0, né? Que é a inteligência artificial. É isso que eu ia te perguntar. Né? Acho que ali dos pilares da indústria 4.0, a tecnologia que acabou ganhando um pouco mais de destaque foi a inteligência artificial. E não só pela inteligência artificial, mas porque ela começou a ser embarcada nos outros equipamentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de robótica, né, do robô colaborativo, do Cobot, que já é uma tecnologia mais recente, que faz parte dessa quarta revolução, dessa quinta. Mas, por exemplo, nós já começamos a ter os robôs inteligentes, os robôs cognitivos. Tá. Né? Então, não é confidencial, né? A Onrum já informou isso publicamente, né? Que em breve nós teremos esse robô cognitivo no portfólio. E o que muda, por exemplo, para um robô colaborativo, né? O colaborativo já tinha uma facilidade de programação, ele pode trabalhar próximo a pessoas, mas o robô cognitivo, junto com aliado à visão computacional e à inteligência artificial, eu, por exemplo, não preciso mais programar o robô. Eu posso mostrar, né, uma operação com as mãos e a própria inteligência artificial do robô é quem vai gerar o código do programa dele. Ou até mesmo comando de voz, né? Então eu posso passar comandos de voz para o robô e o próprio algoritmo de inteligência do robô é quem vai gerar o código de programação dele. Né? Caramba, então assim, é um passo a mais aí da revolução industrial, mas eu sempre achei que a inteligência artificial estava mais ligada à indústria 4.0, mas ela tem um pilar muito grande dentro da 5.0 também. Sim, principalmente por essa questão de começar, né? Então, por exemplo, com a inteligência artificial, eu consigo, por exemplo, ter um melhor desempenho em algumas atividades, em alguns produtos, né? Que são base para a indústria 4.0, né? Seja para ter uma economia de energia, para focar o ser humano em atividades
que envolvam mais, né, o trabalho intelectual e não tanto o trabalho repetitivo, né? Tá. Então, assim, a inteligência artificial, ela realmente, assim, se destacou das outras, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes o pessoal só lembra do ChatGPT, né? Exatamente. Que você faz uma pergunta, tem uma resposta, mas a inteligência artificial é muito maior do que isso, né? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, eu citei aqui o exemplo da robótica, né? Mas nós temos CLPs que têm inteligência artificial incorporada, né? Com foco, por exemplo, em manutenção preditiva, né? Então, ele consegue acompanhar os dados daquela máquina e se ele entender que tem alguma curva que sai do normal, né? Ele pode desde te dar um aviso, se não for nada crítico, ou se ele entender que vai ter uma colisão, ele consegue parar a máquina para evitar que você tenha uma quebra de ferramenta, uma colisão entre partes, né? E aí você consegue manter o fluxo contínuo da sua produção mais ativo. Fantástico, fantástico. Seguindo por esse conceito aí, a gente sabe que a indústria 4.0, 5.0, toda essa tecnologia que está sendo embarcada dentro da indústria, ela tem um impacto gigantesco no dia a dia das empresas. Você consegue citar alguns, além do que você já citou aí, para o nosso público, Renan? Olha, eu acho que algo que muda bastante, que faz parte aí dessa jornada de indústria 4.0 e 5.0, é em relação à customização em massa, né? Lá na segunda revolução industrial, você vem com aquele conceito de linha de produção, vou fazer um monte de produto tudo igual, para reduzir custo, né? E conseguir pulverizar o meu produto. Hoje, o perfil do consumidor, né, já não permite mais isso. Cada vez mais as pessoas buscam customização, personalização, porém você precisa manter isso em grande escala, né? Para você ter um custo reduzido e ser competitivo no mercado. Então, essas tecnologias da indústria 5.0, elas impactam bastante nessa flexibilidade da manufatura que é necessária. Tá. Né? E isso daí você acha que, de certa forma, criará novas indústrias, vamos chamar assim? Olha, eu não diria só novas indústrias, mas eu acho que vai criar novos modelos de negócio, principalmente. Não é que vai, né? Já cria, né? Então, por exemplo, a gente falou um pouquinho aí de internet das coisas, manutenção preditiva. Anteriormente, eu tinha lá só um produto que eu fazia a manutenção periódica para testar meu equipamento. Hoje em dia, com o IoT, muitas empresas estão conseguindo também fornecer serviços, né? Então, eu não só vou vender ali mais um produto, eu vou vender para o meu cliente um portfólio completo de solução, né? Então, o IoT, por exemplo, ele muda a forma como você entrega valor para o seu cliente, né? Entendi. Antes eu entregava valor através de um produto, agora eu entrego através de um serviço, né? Muitas vezes aliado ao produto também, mas eu vou entregar para ele, o fluxo contínuo da sua produção, a diminuição da quebra do seu equipamento, né? Vou melhorar ali o OE, né? Da sua fábrica. Então, a automação avançada, esses novos conceitos, eles mudam a forma que você entrega valor para o cliente. Entendi. É muito legal você mencionar todas essas questões das novidades, até porque a gente nem percebe, né? Mas antigamente a gente ia lá, por exemplo, eu vou comprar um software para o meu computador. Você ia lá na loja, comprava o CD, né? Antigamente até o disquete. Uhum. Hoje em dia você compra serviço, né? E além disso daí, a gente está falando de um pequeno item aí dentro de uma das necessidades da empresa. Mas outra coisa que é bastante interessante, que às vezes as pessoas deixam de analisar, que novos postos de trabalho também vão surgir, né? Então existem profissões que hoje não existem, que com certeza com toda essa revolução industrial vão aparecer, né, Renan? Sim, esse assunto é sempre, eu não vou dizer polêmico,
né? Mas é um assunto que normalmente tem duas visões diferentes e assim, não só com os praticantes, com os profissionais, mas mesmo até no meio acadêmico, na área de pesquisas, né? Por quê? O seu raciocínio está totalmente correto, né? Com a automação, com a indústria 4.0 e 5.0, a gente tem aquela questão, alguns postos de trabalho, eles desaparecem. Com certeza. E alguns postos são criados, né? Mas, então, qual que é a dúvida aí? É se serão criados mais postos... Ou se serão eliminados mais postos. Exatamente. Mas uma coisa é certeza, né? Quem não embarcar nessa jornada vai perder o trem que está passando, né? Então, assim, as novas profissões, né? Elas já vão surgir, independente ou não, né? Então, por exemplo, algo que está muito intrínseco ali no nosso dia a dia. Muitas vezes você tem ali uma pessoa pegando uma caixa no final da esteira e colocando no pallet, né? Essa profissão provavelmente não vai existir mais no futuro. Mas uma pessoa que programa um robô, né? Uma pessoa que faz manutenção em um robô. Então, essa profissão com certeza vai existir, né? Ela já existe agora e é uma mão de obra que cada vez mais demanda profissionais para realizar esse tipo de trabalho. O ser humano cada vez mais ele vai ser utilizado, igual você disse, né? Para utilizar cada vez mais o intelecto e não a mão, né? Então, assim, aquela carregar e descarregar peça, pegar a caixa de final de linha, provavelmente é uma profissão que não vai existir mais, né? Com certeza não. E isso eu acho, assim, bem legal, porque está bem alinhado com a filosofia da Onron, né? O fundador da Onron, o Kazuma Tateishi, uma das frases dele é que o ser humano, o homem, faça o trabalho do homem e não o trabalho da máquina, né? E é exatamente isso, ele falou isso, né, há quase 90 anos atrás e é o que acontece hoje, né? Aquele trabalho que é insalubre, que é cansativo, deixa a máquina fazer esse trabalho, né? Nós temos muitas funções que vão requerer a criatividade do homem, né? Que isso, por enquanto, a máquina não consegue replicar 100%, né? O julgamento do homem, né? Eu sei que tem tecnologias muito avançadas que conseguem tomar decisão, mas ainda em muitos cenários, né? A percepção do ser humano ainda é muito importante, né? Então, assim, os próximos anos, essas funções relacionadas à programação, criação de IA, programação de robótica, né? Eu li um artigo recente aí falando sobre não postos de trabalho em si, mas profissões. Que 30% das profissões que vão existir até 2030 não existem hoje. Isso a gente está falando aí no horizonte de 6 anos, praticamente 5 anos, a gente está quase no final já de 2024. Então, assim, a tecnologia traz isso daí. Antigamente você tinha a pessoa que era... Não sei se você chegou a fazer o curso de datilografia. Eu não fiz curso de datilografia, mas existia o curso de datilografia. Se a gente perguntar para os mais jovens, eles nem sabem o que é isso, né? Mas tinha, por exemplo, a sensorista de elevador. Então a pessoa ficava lá dentro do elevador apertando o botão de qual era o andar que você queria ir. Essas profissões elas foram morrendo com o passar do tempo e a gente nem percebeu. Outras foram até terceirizadas pra gente, né? Então, por exemplo... Antigamente, você ia no banco para fazer todas as suas transações bancárias. Hoje você faz tudo com o celular. Sim. E a gente nem percebeu essa tecnologia entrando no nosso dia a dia. E assim, eu concordo totalmente com o que você comentou, né? Cada vez mais... E assim, são cada vez mais ciclos, né? Você comentou da máquina de datilografia. Então, ali, cada vez mais, o ciclo, ele é cada vez menor. Né? Então, eu acho que... E aí não estou nem falando de, talvez, hard skills, mas soft skills dos profissionais, né? É cada vez mais conseguir se adaptar a essas mudanças. Exatamente. Né? Então, muitas vezes dentro da mesma carreira, dentro da mesma profissão, né? Mas aí vão surgindo coisas novas, né? Ou na automação, ou como o próprio ChatGPT que você comentou, né? Então, assim, a gente tem que ir aprendendo e incorporando no nosso dia a dia,
essas ferramentas, essas novas atividades, né? Porque senão a gente fica ultrapassado muito rápido. Exatamente. A gente que trabalha com venda também, eu lembro quando eu comecei minha carreira, eu cheguei a receber pedido via fax. Então, assim, não faz tanto tempo assim, né? Então, hoje em dia, eu nem sei se existe fax ainda, se não tem mais, mas eu desconheço se existe, mas era uma realidade no passado, né? Então, assim, foi mudando. A forma que a gente abordava cliente também, antigamente se você chegasse com um QR Code pro cliente, que a gente nem sabia o que era isso, né? Hoje em dia você deixa todos os seus catálogos lá via QR Code. Antigamente você tinha que carregar aquele monte de catálogo debaixo do braço para mostrar pro cliente que você tinha. Imagina a honra com o portfólio de produto que tem para chegar com todos os catálogos. Não, é tudo, né? Até que nem, por exemplo, depois eu vou convidar o pessoal para entrar lá no LinkedIn da Honra Brasil, né? A gente virtualizou o nosso escritório com o nosso laboratório, né? Então, você consegue visitar lá as nossas instalações, ver o laboratório que tem toda a nossa tecnologia de automação, indústria 4.0, navegar lá pelos ambientes. A gente colocou vídeos, né? Então, em pontos estratégicos ali onde estão algumas tecnologias, tem gravações de vídeos. Então, a pessoa não precisa nem sair da casa dela para visitar lá o nosso escritório, né? Legal. E aí o que eu acho que é mais legal de tudo, né? No princípio a gente ficou, mas será que o pessoal vai deixar de ir lá por conta disso? Pelo contrário. Como o acesso é muito fácil, virtual, as pessoas entram, gostam e sentem vontade de ir lá conhecer presencialmente, né? Quando tem a oportunidade. Isso é muito legal, né? E essa virtualização dos espaços Fabris, isso trouxe um ganho gigante para todas as indústrias, né? Estava conversando recentemente com... Onde que foi que eu estava? Estava num simpósio e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Então, antigamente você ia fazer uma programação de um processo de solda, por exemplo. Aí você tinha que ir lá, marcar todos os pontos. Hoje você já faz isso daí de formato digital, você já vê se tem colisão, já vê todos os pontos ali do produto que vai ser soldado e você simplesmente carrega isso lá na máquina e está pronto. Você faz isso no ambiente virtual. Realmente você tinha que parar a máquina, você tinha que... deixava de produzir para você fazer essa programação. Hoje não, você faz hoje tudo via digital. E que nem tem um desses nossos clientes que eu comentei que é um pouquinho mais... tem uma maturidade maior, né? Em uma das nossas conversas, ele comentou, por exemplo, do Gêmeo Digital, né? E indo até um pouco mais além do que você comentou. Então, quando eles têm um novo processo, né? Então, vamos continuar no seu exemplo aí da solda. Ele faz toda a programação, né? Ali no ambiente virtual. E aí, ele emula isso 5 anos para frente. Caramba! Né? Como que isso vai impactar em tudo, não só no processo da transformação ali da manufatura, mas em logística, chegada de material, saída de material, movimentação de pessoas, né? Layout. E ele consegue simular isso 5 anos para frente e entender qual que vai ser o impacto disso no negócio dele. E aí acho que a inteligência artificial entra muito nisso daí também, né, Renan? Não, com certeza, com certeza. Que legal, que legal. E focado basicamente nisso daí, sobre essa revolução do negócio, do que essas indústrias, esses formatos novos da revolução atendem à indústria, o que as empresas devem se preocupar quando essas tecnologias elas são implantadas no dia a dia da empresa? Olha, acho que a principal é em relação à cibersegurança, né? Porque muitas empresas, no primeiro momento, às vezes, implementam algumas tecnologias e de certa forma, elas podem expor os seus dados, né? Então, isso é importantíssimo, não se preocupar só com a tecnologia em si, mas também com a proteção de dados, né? Utilizar tecnologias seguras. Acho que um outro ponto que é importantíssimo também é a estruturação, né, e a capacitação dos profissionais que você tem no seu corpo da sua empresa, né, os colaboradores. E assim, tudo isso, né, vai trazer toda essa flexibilidade, todos esses benefícios que a gente comentou, né? Mas sim, é importante se atentar a alguns pontos que são alguns desafios
na implementação dessas tecnologias. Né? Quando a gente fala de cibersegurança, aquilo é que você disse, né? As empresas elas estão acostumadas ainda lá, vamos falar de exemplo Brasil, né? Acostumada lá com a tecnologia de somente a produção seriada. Aí quando você começa a entrar nesse mundo digital, muitas delas ainda tem aquela senha do servidor 123, né? 12345 ou 000. Então, assim, é muito comum a gente ver isso. Então, assim, e se preocupar também como que vai disseminar esse tipo de, vamos dizer, novidade, esse tipo de preocupação com os funcionários, para que os funcionários também tenham, poxa, você trocou a sua senha recentemente, como que você protege os seus dados e tudo mais. E aí você entra já também questão de LGPD e por aí vai, que aí já é um mundo totalmente à parte do que a gente está falando aqui. Né? E quando a gente fala assim também questão da estrutura, né? Claro, muitas vezes a gente tem a oportunidade de acompanhar uma fábrica no início, né? Então você está ali no projeto da fábrica, na construção, então você já consegue pensar um pouco melhor, né, em todos esses elementos. Mas muitas fábricas já estão em operação, estão produzindo e você vai incorporar essa tecnologia com a fábrica em funcionamento, né? Então é algo que tem que ser atentado a esses detalhes para você não ter nenhum imprevisto aí e parar a sua produção. A gente já viu recentes fatos aí de empresas grandes de terem os seus servidores invadidos aí por justamente, mesmo tendo as proteções. Imagina você tendo uma implementação de algo, uma indústria 4.0, que você usa a nuvem como base de dados e você recebe um ataque. Então é algo que tem que se preocupar bastante também, né, Renan? Sim, com toda certeza. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando sobre o Brasil, a gente estava antes do podcast, a gente estava falando sobre China, né? Eu acho que é legal a gente mencionar. Lá na China a gente vê, as empresas vão começar um processo novo, ela já pensa, poxa, como que eu vou colocar um robô nessa aplicação? Então já começa dessa forma. Você vai fazer um processo que é um processo somente digital. Pô, será que tem alguma ferramenta de inteligência artificial que eu consigo colocar aqui para facilitar o meu dia a dia? Mas como que você vê isso aqui no Brasil? O que você espera do futuro da indústria aqui no Brasil com toda essa tecnologia, Renan? Baseado no que a gente tem hoje, como que você vê os próximos anos? Eu acho que assim, um ponto importante, né? A própria comunicação, ela ganhou uma velocidade muito grande. E se a gente compara isso, né, com as décadas de 80, 90, né? Então assim, quando eu tinha um lançamento tecnológico, né? Talvez se você não acompanhou na época, mas pensa, por exemplo, num seriado, né? Ele passava lá nos Estados Unidos, no Japão, no ano de 80, ele passava aqui no Brasil na década de 90. Você tinha esse delay, um atraso muito grande, né? Então, hoje, com a velocidade da própria comunicação, né? Sim, os lançamentos tecnológicos, eles estão instantâneos, né? Então, por exemplo, até falando da Onro. Então, normalmente a gente tem um lançamento global, né? Então, lança no Japão, lança nos Estados Unidos, lança no Brasil, né? Tem ali, lógico, um dia ou outro ali um ajuste de cada país, mas é algo muito mais rápido, né? Então, a minha expectativa aqui para o Brasil é que cada vez mais as empresas elas consigam utilizar essas tecnologias, né? A gente está um pouquinho atrasado, né? Como eu comentei, tem algumas empresas que têm uma maturidade muito grande em relação a essas tecnologias, mas acho que ainda é a minoria, né? Mas acho que o que é importante é que o mercado ele está buscando essas soluções, eles querem conversar sobre isso, eles querem entender como isso vai ajudar no negócio deles. Então, assim, eu acho que com o passar dos anos, a gente vai conseguir recuperar, né? E se equalizar um pouco mais aí com o resto do planeta. Trazendo alguns números sobre... Eu uso muito aquele número do quantidade de robôs, né? Sim. Que eu acho que é um número bastante interessante. O Brasil ainda está bastante longe da média global. Isso é fato. Mas o que eu gosto de mencionar é que outros países também estavam muito longe. E eles se recuperaram e hoje estão, muitas vezes, até acima da média global. Não vou nem colocar a China aqui no meio, porque aí a gente vai estar sendo um pouco injusto na comparação. Mas você vê outros países aí que chegaram nesse mesmo patamar, estavam no patamar que nós estamos e cresceram.
Então eu vejo que isso é possível. E tem muitas empresas com grande tecnologia aqui no mercado, possíveis de trazer essas tecnologias para a empresa. A Onron é uma delas. E eu acho que eu também concordo contigo. A gente tem um oceano azul pela frente aí para navegar em relação à tecnologia e trazer a indústria nacional a outros patamares. Sim, né? E também acho que um outro ponto que era o valor da tecnologia, né? Antes, assim, tinha uma disparidade de preço muito grande, né? E cada vez mais o hardware, a tecnologia, ele está cada vez mais acessível para as empresas, né? Então, acho que assim, com um planejamento adequado, né? Com um estudo adequado, não só as grandes empresas, né? Mas as pequenas e médias empresas aqui no Brasil também vão conseguir utilizar e aproveitar os benefícios dessas tecnologias. Porque muitas vezes as grandes empresas já trazem as suas tecnologias das matrizes, que muitas vezes não são brasileiras, né? Mas as pequenas, o que é legal é que elas estão surfando essa onda também. Acho que a pandemia deu um choque de realidade em algumas indústrias aí. Poxa, eu preciso automatizar, eu preciso melhorar o meu processo, senão, se acontecer alguma coisa de novo dessa daqui, eu quebro, porque eu não vou ter funcionário na minha fábrica, como que eu vou produzir? Então, acho que você falou a palavra que está na minha mente, que é quebrar, né? Com a tecnologia mais acessível, não só as grandes empresas, mas as pequenas e médias, elas conseguem agora colocar uma tecnologia, às vezes a gente fala muito do robô, mas uma automação, né? Para fazer ali um trabalho mais repetitivo e ter, de fato, um produto ou um serviço competitivo no mercado. Né? E a gente falou só de indústria, a parte parece só falando do chão de fábrica, mas essas tecnologias, elas impactam também o escritório, né? Então, a gente tem hoje já com inteligência artificial, aí você vê processos financeiros, processos contábeis já utilizando esse tipo de tecnologia para facilitar o dia a dia. Justamente para deixar o ser humano utilizando mais o intelecto. Sim. Né? Até o PDF. Outro dia eu fui abrir o PDF, subi um pop-upzinho lá, quero usar a ferramenta de IA, né? Nossa, até o PDF já tem, né? Então, assim, a IA tá se infestando, né? Por aí em todas as tecnologias. Não tem jeito. A gente teve 3 episódios atrás, que a gente falou bastante sobre inteligência artificial. E aí você começa a olhar e falar, puxa, dá para aplicar isso daí em todo lugar, né? Não tem como. Renan, a gente está chegando ao fim, passou rápido, mas eu queria deixar para você um espaço para uma mensagem final aí para o nosso público, falar um pouquinho mais sobre a Onron, fica à vontade. Claro, bom, acho que eu gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui, né, para conversar com você, Mário, com o pessoal da Schunk, com o pessoal que acompanha, né, o podcast. Foi um prazer estar aqui e convido o pessoal a seguir a Onron no LinkedIn, tá? É Onron Brasil, é o nosso principal canal de comunicação aqui no Brasil. Então lá nós temos os lançamentos tecnológicos de indústria 4.0, indústria 5.0, os treinamentos, os eventos. Então, assim, toda a nossa comunicação tá por lá. E, claro, visitando lá o nosso LinkedIn, se você se interessar por alguma tecnologia, pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer conversar sobre isso. Muito bom, acho que o papo foi bastante interessante. A gente trouxe algumas tendências aí da nossa indústria. Renan, mais uma vez queria te agradecer também a Onron pela parceria de sempre. E vocês que querem seguir a Schunk nas redes sociais, também a tecnologia, a gente sempre tá colocando conteúdo novo lá. A principal ferramenta também é o LinkedIn, Schunk Brasil, mas a gente também está no Instagram, SchunkBR. Renan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Gostei demais do nosso bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio e tchau.